Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você já sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor, então se você é novo aqui, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, isso é muito importante pra gente, comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz aqui, e claro, mais importante, compartilhe aí esse vídeo e esse canal, claro, com os seus amigos aí nos grupos de rede social, é muito importante pra gente ter cada vez mais vocês, torcedores gremistas, aqui perto de nós, tá bom? Pessoal, acabei de sair aqui da live que a gente fez aqui do canal com o atual vice-presidente de futebol do Grêmio, o senhor Paulo Calef. Ele concedeu uma entrevista hoje ao nosso canal de forma exclusiva, tem até aqui no canal, se você quiser conferir a entrevista na íntegra, você vai ver que vai ter a live ali, cerca de 2 horas de duração, nos primeiros 30 minutos da live, o Paulo Calef esteve presente. A gente perguntou para ele alguns pontos importantes do que o Grêmio pensa sobre mercado e sobre time para 2023, tá? E a gente vai trazer um resuminho aqui para você sobre alguns pontos importantes. Vamos lá! Primeiramente, sobre Michael, tá? Ele confirmou que o Michael depende de uma situação que já é conhecida de todo mundo, que é o transfer ban, que foi colocado ao Al Hilal. O Al Hilal está proibido de contratar jogadores na próxima janela de transferências, que se abre no dia 1º de janeiro, e o Grêmio já tem acertado com o Michael o molde de negociação, e também existe uma negociação em andamento com o Al Hilal, que deve ter um desfecho positivo. Só que qual é o ponto? Se o Al Hilal ficar proibido de contratar nessa janela de transferências que abre no dia 1º de janeiro, eles não vão liberar o Michael para o Grêmio, porque eles não vão liberar um jogador se eles não podem contratar uma reposição. É um raciocínio lógico de mercado. Então, o que acontece? Se a punição for derrubada, assim que ela for derrubada, a negociação com o Grêmio pelo Michael entra num estágio final positivo, tá? Aí mesmo essa negociação deve acontecer. Sobre outro ponto importante que a gente perguntou para ele, sobre a situação do Renato, tá? Porque a gente viu alguns jogadores falando que o Renato foi um ponto importante para Reinaldo, por exemplo, falou de forma explícita que trabalhar com o Renato era um desejo dele. O Paulo Calef foi muito claro, disse que, olha, Renato não participa das negociações, mas o Renato é um ponto balizador das nossas avaliações. A gente apresenta os nomes, o Renato diz, eu gosto, esse eu não gosto, esse eu acho que talvez seja interessante, esse não, esse eu quero, esse eu não quero, esse é prioridade, esse não é prioridade. E assim o Grêmio vai balizando a sua estratégia de mercado através de avaliações do Renato, mas o Paulo Calef fez questão de dizer que o Renato não participa de forma efetiva das negociações, tá? Então, esse é outro ponto importante da live. Outro ponto que foi bem bacana também de falar é sobre o assunto que trouxe vocês até aqui, que é o Luis Soares. A gente até reservou bastante tempo aqui do vídeo para falar de forma bem explicada para vocês sobre o que o Paulo Calef falou, até também para não ficar mal entendido, tá? Vamos lá. O Paulo Calef revelou o seguinte, falou aquilo que todo mundo já sabe, que o Soares interessa, que o Soares é um jogador caro, que o Soares é um jogador que atrai outros interessados, que é uma negociação muito complexa, que tem concorrência e tudo mais, isso você já sabe. Ponto principal, e aí tem duas situações que a gente precisa falar sobre o Soares. O Paulo Calef disse que quer definir a situação o mais rápido possível, que o Grêmio não vai entrar numa novela como foi na negociação com o Cavani, tá? Que a negociação se arrastou por 30, 40, 50 dias. Paulo Calef, inclusive, deu uma informação em primeira mão, que o Grêmio terá nesta semana, uma reunião, um encontro com o staff do Luis Soares para entender exatamente em que ponto está a negociação e se dá para avançar ou não. O Paulo Calef, inclusive, disse, olha, a gente não quer que isso vire novela. A gente vai ter um desfecho nessa semana, seja positivamente ou seja negativamente. Se o Grêmio entender que dá para avançar nessa negociação com o Soares, nesse encontro com o staff do Soares, o Grêmio vai avançar e essa negociação deve encaminhar. Vai sair do status de uma negociação em andamento para uma negociação encaminhada para um desfecho positivo. Caso contrário, se o Grêmio fizer esse primeiro encontro e entender que não vai ter facilidade para negociar com o Soares, o Grêmio vai desistir do negócio nessa semana. Então, ao que tudo indica, deve nos próximos dias ter uma definição muito importante em relação a esse caso para que não vire novela e não fique se arrastando. Outro ponto importante também, outro fator legal que a gente pode falar, que até fui eu que fiz a pergunta, se os investidores são os mesmos, porque o Paulo Calef revelou que de fato precisa de ajuda de investidores para compor o salário do jogador, ele não falou oficialmente, mas a gente tem a informação, 1,5 milhão de reais é o que o staff do Soares pede por mês. O Paulo Calef revelou o seguinte, não serão os mesmos investidores que ajudaram nas negociações pelo Felipe Carvalho e também pelo Franco Cristaldo, tá? Então, é outra informação importante, o Grêmio trabalha com alguns investidores, a gente sabe que o Celso Rigo deu as garantias bancárias para o Felipe Carvalho e para o Franco Cristaldo.
Ele disse que o Grêmio sozinho não teria como pagar a contratação do Felipe Carvalho e do Franco Cristaldo. Então teve alguém que ajudou o Grêmio a pagar essa quantia por esses dois jogadores. E ele falou que os investidores que estão trabalhando para o Grêmio para viabilizar pagar o salário do Luis Soares são outras pessoas que não têm relação com o negócio do Felipe Carvalho e do Franco Cristaldo. Então, informação bem legal sobre o Luis Soares que a gente trouxe para vocês aqui na nossa live com o Paulo Calef, tá? Por fim, informaçãozinha rápida sobre os reforços que chegaram hoje. O Felipe Carvalho vai ser apresentado amanhã, 6 horas da tarde, no auditório da Arena, através de uma entrevista coletiva. E o Franco Cristaldo desembarcou hoje por volta das 10 da noite. Amanhã realiza exames médicos e assina contrato de 4 anos, assim como o Carvalho, os dois até dezembro de 2026. E o Franco Cristaldo será apresentado somente na quinta-feira, muito provavelmente também no auditório da Arena. O Grêmio não confirmou essa informação ainda, tá? Então, pacotão do Grêmio pós-live aqui para vocês, falando sobre as principais revelações aí do Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio. E aí, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente falou aqui e, claro, compartilha esse vídeo no nosso canal com os seus amigos. Tamo junto, logo mais a gente aparece aqui com outro conteúdo para vocês. Grande abraço, até a próxima, tchau!